Povo do segundo ano, olha só vocês por aqui. Bom, aqui é o professor Thiago Souza dando o seu olá oficial e dando continuidade nas nossas aulas de física. E espero que vocês estejam bem. Bom, meus recadinhos de sempre. Primeiro é meu xodó, que é o livro didático. Espero que você esteja dedicando, lendo o livro, estudando o livro, porque até onde eu sei você é um estudante, correto? Então estude, adquira o conhecimento. E o livro didático é mais uma dessas fontes, além de mim, além daquilo que está ao seu redor. E às vezes até os colegas, né? Com certeza. O conhecimento ele vem de todos os lados. Então, estude, leia o livro didático, aprofunde no conhecimento. Também a respeito de dúvidas, não esquecendo, WhatsApp, praticamente 24 horas por dia. Plantão de dúvidas lá no colégio, no meu caso seria às quintas-feiras, pela parte da tarde, de 13 a 17. Qualquer dúvida pode aparecer por lá, devidamente mascarado, e nós vamos conversar. E também, dependendo da necessidade, podemos marcar uma aula pelo Meet. Se você vai reunir com alguns colegas ou se ninguém quiser, vai ser uma aula individual, sem problema nenhum. Fazemos o possível só para tirar a sua dúvida. Muito bem. Bom, a gente falou bastante sobre propagação de calor na última aula. E agora nós vamos quantificar, porque nós estamos em calorimetria. Metria é medida e calor é calor. Então nós vamos medir esse calor, tá certo? Bom, primeiro, vamos analisar os efeitos do calor. Analisar, por quê? Porque você já conhece bastante. O que você espera de colocar um copo com água dentro de um congelador? Bom, você espera que com o passar do tempo aquela água, ela esfrie e esfrie tanto ao ponto da água sair do estado líquido para o estado sólido, que nós chamamos de gelo. Então nós temos algumas figuras aí interessantes, como por exemplo essa neve cobrindo essa estrada, sabemos dos efeitos, eles são bem deslizante, perigoso até demais. Agora, continuando com os efeitos do calor, o que se espera se você pegar um cubo de gelo e colocar em cima da mesa? Bom, aí nesse caso, você vai perceber que o gelo vai começar a derreter e formar uma poça de água. Então ele saiu do estado sólido, foi para o estado líquido. Logo no início, se a gente encosta ali naquela poça de água, ela está gelada. Mas se deixar mais um pouco, daqui a pouco ela está na temperatura ambiente. Então esses são alguns efeitos que nós reconhecemos. Primeiro é a variação de temperatura, certo? E o outro é a mudança de estado físico do material. Aqui em calorimetria, nós estudamos porque só tem esse mesmo, dois tipos de calor. Aqui nós vamos chamar de calor sensível e calor latente. O que seriam esses dois? Dentro daquilo que a gente está conversando aqui, o calor sensível é o calor trocado, né? Sabemos disso, que o calor sensível é energia em trânsito. É o calor trocado que faz com que uma substância sofra variação somente de temperatura. Mudou a temperatura, ele recebeu calor sensível. E o calor que é trocado, lá embaixo agora, né? Que altera o estado físico de uma substância com a temperatura permanecendo constante. A temperatura permaneceu constante, só que agora ele mudou de estado físico. Ele recebe o nome de calor latente, correto? Seriam só esses dois. Tiago, mas tem necessidade de chamar esses dois? Sim, porque eles são calores diferentes. Eles são calculados de forma diferente. Até a quantificação desses dois é diferente. Você vai perceber com os cálculos que para que uma matéria, uma substância mude de estado físico, ela precisa receber muito calor. Tanto que ela até dá uma pausa, né, na variação de temperatura do calor sensível, só para se dedicar à mudança de estado. Bora lá. Ó,
Vamos fazer uma análise aqui do que nós chamamos de curva de aquecimento. É possível que você encontre algumas questões a respeito disso em vestibulares e eu quero que você se intere sobre essa curva de aquecimento, que nada mais é do que um gráfico. Eu espero que nessa altura do campeonato, segundo ano, você está no segundo ano, você já saiba interpretar um gráfico. Ó, nós temos um gráfico que tem os seus eixos. Um seria o calor e outro seria a temperatura. Então, o que nós podemos pensar? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui um primeiro ponto. Esse ponto inicial aqui, deixa eu fazer uma bolinha aqui, tá? Bom, ele está com uma temperatura, dá para perceber que é uma temperatura positiva. Bora imaginar, sei lá, 12 graus Celsius. 12 graus Celsius. Positivo porque está acima do eixo. E dá para perceber que à medida que ele vai recebendo calor, a temperatura dele vai aumentando. Bom, se está mudando a temperatura, nós chamamos de calor sensível. Então ali aquela faixa é uma faixa que ele está recebendo uma quantidade de calor sensível. O gráfico ajuda dizendo que aquele material ainda está na fase sólida, certo? Então, bom, aqui não é água, mas daqui a pouco a gente vai analisar o gráfico da água. Imagina que seja, sei lá, PVC, um tubo de PVC. Então está lá sólido e foi recebendo calor. Até que chegou num patamar que nós chamamos de ponto de fusão. Tá vendo ali no gráfico? Onde tem uma parte reta? Então, nesse ponto, ele começa a mudar de fase. Se ele já recebeu calor na fase sólida, chegou a hora dele passar de sólido para líquido. Então, agora ele começa a receber uma quantidade de calor latente. No caso aí é fusão. Aí você vai ter que lembrar de ciência que a passagem do estado sólido para o líquido, esse processo nós chamamos de fusão. Então, nessa parte, nós temos uma mistura entre uma parte sólida ainda e já uma parte que já está se liquefazendo. Então, ali nesse processo, ele não aumenta de temperatura porque ele está justamente no ponto de fusão e tem uma mistura, até que ele recebe toda a quantidade necessária para que ele se torne líquido. Aí começa a subir novamente, viu? Ele vai continuando a receber calor, só que agora essa quantidade de calor recebida está voltando a produzir aumento de temperatura. Então, voltou a ser uma quantidade de calor sensível. Foi aumentando, aumentando, até que bateu no patamar que todo aquele material em fase líquida chegou no seu ponto de ebulição. Ebulição é a passagem da fase líquida para uma fase gasosa. Então, esse ponto, ele volta a receber calor latente, só que agora de ebulição. E ali fica uma mistura entre a parte que ainda está líquida e a parte que já está gasosa. Mudou de fase. E aí, terminou todo o processo de recebimento de calor latente, ele volta a receber calor sensível para que aquele gás agora vá esquentando. Esse seria o funcionamento de um material. Bora ver em específico isso na água. Tá aqui. Deixa eu deixar bem aqui assim desse jeito. Então nós temos, por exemplo, um gelo agora na temperatura negativa. Tá vendo aqui? A temperatura inicial está lá embaixo. Imagina menos 4 graus Celsius. Está recebendo calor aquele gelo. Então esse gelo vai aumentando a temperatura de menos 4, dando esse exemplo aí, né? Mas pode ser qualquer temperatura negativa, até que ele chegue a zero. Então ele recebeu calor sensível, até que ele chega na temperatura de liquefação ou de fusão, que é o zero. Você sabe disso. Em graus Celsius, a água ela vira líquida em zero. E tá vendo ali a linha já em zero, onde ele passa de gelo para água líquida. Tá ali o patamar. Em Q2, acabou de receber tudo aquilo que ele precisava de calor para virar líquido, aí ele volta a aumentar, receber mais calor, só que agora a temperatura vai aumentando. De chegar em 100, que nós sabemos que é a temperatura de ebulição. E ali, entre Q3 e Q4, tem uma mistura de água líquida e já vapor. E vai recebendo calor até o Q4. No Q4, ele já se transformou inteiramente em vapor. E aí esse vapor começa
a receber calor novamente, tá? Bom, todas as interpretações gráficas, repito, você já deve ter, tá? Por toda a sua caminhada aí de estudo. Você sabe que, por exemplo, para calcular essa quantidade de calor aqui, você sabe que você vai ter que pegar aquilo que esse Q3 está medindo e subtrair com o que o Q2 está medindo. É a variação, tá? Isso aí eu não vou me preocupar tanto, porque imagino que esteja intuitivo. Então, bora ver, quantificar, né, essas